Olá pessoal, tudo bem? Elija, arquiteta aqui falando. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Boa tarde. Primeira coisa, eu queria pedir desculpas se a minha comunicação está sendo falha. Eu fiz uma postagem hoje cedo de manhã falando sobre isso, mas o Instagram não sei por que não publicou. Fiz mó textão, perdi mó tempo escrevendo e o Instagram não publicou, mas enfim. Então vou falar um pouquinho hoje sobre comunicação. Esse item é super importante para todo mundo, né? Às vezes a gente pensa que está transmitindo uma mensagem, o outro está entendendo e no fundo não está entendendo é nada. E aí a gente se engana, né? E às vezes as coisas acontecem só por causa da falha de comunicação. E eu acho que às vezes eu também falho com essa falha de comunicação, né? Então, a comunicação em todos os sentidos, né? A gente precisa ser entendido. Eu tinha uma empregada, uma ajudante, que a gente tinha um problema sério de comunicação. Depois de um tempo que eu fui perceber o que acontecia. Eu falava para ela, olha, eu quero os potinhos juntos das tampas, juntos e as tampas juntos de outro jeito, né? Junto com as tampas. Eu não quero as tampas separadas, mas ela não entendia. A gente não se comunicava bem. Ela pegava, separava os potes todos e separava as tampas todas. Eu queria as tampas junto dos potes, tudo junto, mas a gente não se entendia. E só depois que eu percebi a falha de comunicação que tinha ali. Eu ficava brava com ela às vezes porque eu ficava procurando as tampas e não sabia onde estava e as tampas estavam tudo junto em outro lugar. Quer dizer, era uma bobagem, mas uma falha de comunicação. E tantas outras coisas, né, que a gente falha na comunicação que o outro não entende bem o que a gente quer transmitir. A gente, como profissional, precisa prestar muita atenção nisso, né? Nessa questão de comunicação, de ser entendido, de a nossa mensagem ser transmitida de forma que o outro consiga compreender. E isso é muito sério, né? Porque às vezes é por causa de uma bobagem e a compreensão não foi, a mensagem não foi transmitida. Eu como arquiteta, no primeiro momento do encontro, o primeiro contato, eu sempre procuro transmitir o meu trabalho, o que eu faço nas minhas etapas, né? Para a pessoa entender como é o processo. E eu já percebi que nem sempre todo mundo entende. Quando eu falo, eu vou trazer a proposta na próxima vez, na próxima semana, no próximo dia, no próximo encontro, a pessoa acha que a minha proposta já vai ter lá um desenho, eu já vou ter medido tudo, e não é isso. A proposta eu vou apresentar as etapas, eu vou explicar como é o meu trabalho, descrever direitinho como funciona, né? O que eu vou entregar, o que eu não vou entregar. E só então, se a pessoa aceita, né? Dentro dessa proposta eu coloco depois os valores que vai ser feito, né? E só depois que a pessoa aceita é que a proposta é validada e aí sim o meu trabalho começa de verdade a medir, a apresentar croquis e tudo mais. Então aqui eu percebo que eu também tenho uma falha de comunicação, né? Uma falha que eu não consegui transmitir todas as informações necessárias para que a pessoa pudesse entender naquele processo o que é exatamente uma proposta. E como depois nas etapas, né, a pessoa conseguindo entender e o processo continua, né, é muito bom. O meu desenho é fruto de um produto do meu trabalho e ele serve como um meio de comunicação para que as etapas sejam feitas, sejam concluídas, sejam executadas, né? O desenho por si só, ele é só uma forma de linguagem, uma forma de comunicação.
Então, quando eu faço um desenho, meu desenho é produto de estudo, é produto de ideias, é um produto final de soluções que eu estou tentando apresentar para mostrar ideias do que a pessoa deseja, do que a pessoa precisa ser solucionado, precisa entender. Então, o desenho é um produto, né? Um produto igual como uma pessoa vai na loja e compra uma roupa, só que a roupa ela leva imediatamente. O desenho precisa de passar por etapas, né? Precisa eu entender o que a pessoa precisa, eu conhecer como a pessoa é, eu entender realmente a necessidade, para aí então, embasado nesse toda essa pesquisa, eu conseguir traduzir como uma resposta o que ela deseja. E essa resposta vai ser um desenho. Que um desenho, na verdade, ele vai ser um meio, um intermédio, vamos dizer assim, entre o que se deseja e a execução. É com um desenho, é com essa informação que é possível partir para a execução. Então, tem todo um processo aí por trás disso, né, que não dá para fazer só um desenho no primeiro encontro, não dá para fazer só um desenho na primeira abordagem. Até é possível, quase na primeira, vamos dizer assim, na segunda, se me contrata como uma consultoria. Aí sim, no bate-papo, na conversa, a gente pode ir trocando ideias e eu desenhando ao mesmo tempo. Mas é diferente do processo, né? E eu gostaria de tentar ser clara nesse sentido, né? Se tem dúvida, por favor, me pergunte. Se não entendeu, me questione. Eu estou sempre aberta para responder, para poder explicar, poder ser o mais claro possível, né? Nem sempre eu consigo, mas essa é a minha função de tentar ajudar da melhor forma possível. Eu tenho feito as lives, né? Quase todos os dias. Às vezes eu estou com outros colegas falando de vários assuntos. Tenho falado muito sobre as cores, né, da importância da gente poder utilizar as cores e precisar utilizar as cores. Estamos falando de reforma, estamos falando de projetos, estamos falando de várias coisas. Ontem eu falei um pouquinho sobre manutenção da casa, né? A gente precisa prestar atenção na nossa casa. Periodicamente tem coisas para se fazer manutenção. Ontem eu escrevi também um montão de coisas falando sobre manutenção, o Instagram não publicou, né? Então eu tenho feito essas lives com certa periodicidade para tentar levar informações, tentar levar conhecimento, tentar fazer com que vocês entendam o que é um processo de arquitetura, o que eu posso fazer, como eu posso resolver, levar informações, conhecimento dentro do meu trabalho, dentro das cores, dentro de tudo mais. Toda vez que a gente precisa fazer um projeto, toda vez que uma pessoa precisa alguma solução, resolver algum problema dentro de casa, ela precisa de um profissional para ajudar. Pode ser uma coisa simples, uma coisa básica, mas sempre vai ter uma pessoa com um olhar diferente que pode lhe ajudar. Quando a gente faz um projeto, a gente eu tento pelo menos, né, mapear com várias questões, várias perguntas, entender o porquê que ela está precisando daquilo, por que ela quer uma solução para aquela determinada coisa. O que está incomodando ela no dia a dia, na vivência, né? O que está faltando para ela resolver na casa dela, o que está faltando para ela melhorar, o que está faltando para ter uma função específica. E tudo isso são questões que no processo eu procuro responder, eu procuro entender, e dessa forma o desenho vai ser a resposta para aquela situação, o produto, né, que não embrulha de imediato. Então a gente vem de ideias, a gente vem de
soluções que ainda são, de uma certa forma, abstratas, né? É difícil às vezes as pessoas entenderem isso, que a gente não leva imediatamente uma ideia para casa. A gente leva várias outras coisas, mas quando vai na loja, compra, ou no mercado, vai imediatamente e compra. Mas até aquele produto, vamos dizer assim, uma roupa, ele passou por várias outras etapas até chegar ali na loja, né? A primeira ideia que teve de fazer aquela roupa de um determinado modelo, com uma renda, com botão, o que seja, ele passou por várias etapas. E quando chega na loja, ele já é um produto final. E o meu produto final também tem essas etapas, né? Não é de imediato. Então é isso que eu gostaria de deixar um pouquinho claro, né? Explicar um pouquinho, para que todos pudessem entender esse processo, né? de reforma, de construção, de projeto, de consultoria, que a gente tem etapas, né? E depois, quando tem todo esse processo, quando chega na obra, tem outras etapas, né? Que são várias etapas. Então, cada fase vai ter várias etapas, vários procedimentos, até chegar realmente no final. Então, às vezes as pessoas têm um pouquinho de ansiedade também, né? Já quer ver, já quer saber. E precisa desse tempo de amadurecimento também das ideias, de amadurecimento entre o profissional e o cliente, para entender, para conhecer, e até eu perceber e o cliente também perceber se eu estou no caminho certo, né? Por isso que eu sempre falo, questione, pergunte, se tenha dúvida, não fique com dúvida. Eu estou sempre aberta para responder, porque precisa ter esse percurso de duas vias, né? Não pode ser só de um lado. Precisa a comunicação fluir em ambas as partes. Às vezes a pessoa se omite também não falar as coisas, com medo de ficar chateado ou qualquer coisa do tipo. E o tempo vai passando, aí quando chega lá na frente, fala alguma coisa, aí eu percebo que não era bem isso, não era aquilo, simplesmente porque a pessoa não falou, não se comunicou. Isso é tão difícil, é tão complicado, né? E às vezes a gente não consegue resolver tudo no fim. Já passou por várias coisas que tem que retomar todo o processo de novo, tem que começar, quase que começar de novo do zero. Então são coisas que não precisa, né? Se a gente cumprir etapas e vai resolvendo as dificuldades pelo caminho, vai tentando ajustar de um lado e do outro, quando chega para a execução, esse processo tem que estar bem redondinho, né? Não pode ter dúvida. Porque a partir do momento que se começa uma execução com dúvida, certamente vai ter retrabalho, vai ter prejuízo, né? Perda de material, de mão de obra e tudo de novo. Então isso acaba sendo prejuízo para quem está fazendo a obra, né? Para quem está contratando, simplesmente por causa de uma falha, às vezes, de comunicação, certo? Então, estamos aí nas lives, deixem comentários, deixem sugestões, deixem dúvidas que gostaria de saber, eu vou estar sempre respondendo. Quiser saber mais sobre as cores, eu tenho feito uma postagem aí do Rio, uma pesquisa, uma pesquisa rapidinha, né? Se tem interesse do workshop lá no Rio, se mesmo que não tenha interesse do workshop lá no Rio, mas responde, porque mesmo que você não seja do Rio, tem lá uma pergunta, qual a sua maior dúvida sobre as coisas, eu vou poder estar fazendo essa postagem também, respondendo essas perguntas. Quando eu tiver outros workshops em outros lugares também, aí eu vou comunicando e eu tenho como saber se tem interesse ou não que eu faça o workshop. Eu tenho a publicação também, para quem quiser saber sobre cores. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Quem quiser saber mais sobre as cores, manda para mim um direct ou um e-mail, ligia.arquitetando@gmail.com, que essa publicação ela pode ser impressa ou só no digital, né, do digital online.
Ela no digital, quando você faz o cadastro, o acesso, a senha de acesso é o e-mail que você cadastrou na hora da compra. Se for impresso, também na hora do cadastro da compra, você vai digitar lá o endereço para onde você quer que receba. Ela é enviada pelo correio, né? Depois você faz, mas você também recebe um acesso digital. Só que o correio também leva um tempinho aí. E aí esse tempinho vai depender se eu tenho ela aqui no estoque ou se eu não tenho, eu tenho que vir mais. Então vai ter um tempinho a mais para chegar, mas pode ter certeza que ela chega. E qualquer dúvida também sobre reforma, sobre projetos, sobre consultoria, sobre as cores. Eu tenho focado muito no assunto de cores, porque eu entendo que as cores não podem ser tratadas simplesmente como um item estético. Ela precisa ser tratada como função. E como função, ela precisa ter mais cuidado, mais critérios, né? Então, é por isso que eu tenho focado muito nesse assunto cores, tá? E obrigada pela presença, até a próxima e estamos aí. Valeu, muito obrigada pela atenção.